Chegou o momento de nós ouvirmos o Senhor falar conosco por meio da sua palavra. Mesmo assentado, vou pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10. Eu quero expor todo esse capítulo para a nossa reflexão desta noite. À medida que eu for lendo o texto, o versículo, eu estarei explicando os versos. João, capítulo 10. Vamos orar? Ó Pai, já adoramos o Teu nome através dos cânticos, através dos louvores. E agora, Senhor, nós rogamos a Ti que o Senhor ilumine a mente da Tua igreja para entender o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite por meio da Sua palavra. Fale aos nossos corações, Senhor. Prepare, Senhor, as nossas vidas para recebermos essa porção da Tua palavra. Meu Deus, eu dependo de Ti. Eu só posso falar aos ouvidos, mas o Senhor pode falar aos corações. Por isso, Senhor, me use conforme a Tua soberana vontade. Que eu me esconda atrás da Tua cruz, que o Senhor cresça e que eu diminua. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Queridos irmãos, em João capítulo 10, Jesus ele toma para si o título, o bom pastor. E é interessante que esse título que Jesus toma para si, quando ele diz eu sou o pastor, é um título messiânico, porque o Salmo 23, que é um salmo messiânico, já havia profetizado a respeito desse pastor. Davi disse que o Senhor é o meu pastor. Aqui, no João capítulo 10, Jesus toma para si esse título. Ele é o seu pastor. Jesus é o nosso pastor. É Ele quem tem a missão de conduzir as suas ovelhas. O tema que eu quero tratar com os irmãos nessa noite é: Jesus conduz as suas ovelhas. O verso 1 começa dizendo desta forma: em verdade vos digo, o que entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe para outra parte, esse é ladrão e salteador. O texto já começa dizendo desta forma: em verdade vos digo. Jesus dizendo: o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lado, por outra parte, esse é ladrão e salteador. O aprisco, meus irmãos, era um local onde as ovelhas ficavam. E esse aprisco, geralmente, ele era feito de muros altos em forma de U. E no meio do aprisco ficava a porta onde o pastor ficava. O pastor, ele ficava ali na porta porque ele tinha a missão de proteger as ovelhas que estão dentro do aprisco. Então aquele que tenta entrar no aprisco, não pela porta onde está o pastor, pode querer tentar entrar por uma outra forma. E aí Jesus diz que quem faz isso é ladrão e salteador. No versículo 2, o texto nos diz: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome, e as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Jesus, meus irmãos, é esse pastor.
é esse pastor que conhece as ovelhas. Jesus é aquele que chama, ou melhor falando, é aquele que te chamou de uma maneira irresistível. Você é essa ovelha que ouviu a voz do bom pastor. No verso 4 o texto diz: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Aqui no versículo 4 é interessante, porque Jesus diz: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem. As ovelhas que o Pai deu ao Filho, Jesus, antes da fundação do mundo, são essas que pertencem ao pastor. E o texto diz que essas ovelhas seguem o pastor, que é Jesus, porque reconhecem a voz. Essa voz impactante, a voz da graça, que um dia falou de maneira profunda ao seu coração: vem me seguir, vem viver no meu caminho, vem viver para a glória de Deus. Mas o verso 5 diz: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. O pastor que lida com as ovelhas todos os dias conhece bem as ovelhas, e as ovelhas conhecem bem o pastor. Quando surge uma outra pessoa chamando as ovelhas logo identificam: essa voz é voz estranha. Não é a voz do pastor, não é a voz do meu Salvador, não é a voz do meu Redentor. Jesus, ele fala isso, meus irmãos, por quê? Por causa do contexto religioso. Os líderes religiosos da época de Jesus. Nesse texto, Jesus olha para aquelas pessoas e chama aquelas pessoas que ouviram a mensagem de Jesus e começaram a seguir. Jesus chama essas pessoas de ovelhas. Mas também ali, no meio daquelas pessoas, tem os falsos mestres, os falsos religiosos, que Jesus vai chamar aqui no texto de ladrões e salteadores. No verso 6, o texto diz: Jesus lhe propôs uma parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, ele está usando aqui uma metáfora, usando o pastor que cuida das ovelhas, que são aqueles animais dentro da aprisco, e aplica para as pessoas que estão ouvindo a mensagem. Mas aquelas pessoas que estão ouvindo a mensagem de Jesus ainda têm dúvidas, ainda não estão compreendendo bem o que Jesus está ensinando, pregando, discursando, falando para essas pessoas. E aí Jesus então agora fala com mais clareza, para que as pessoas venham entender. No verso 7 diz: Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aqui Jesus chama para si que Ele é o único que pode salvar vocês. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou aquele que veio para trazer esperança para vocês.
Jesus caminhou aqui sobre a terra, muitos líderes religiosos prometiam uma série de coisas para aquelas pessoas, mas nenhum deles podiam cumprir, porque esses líderes religiosos não eram a porta das ovelhas. Somente Jesus é a porta das ovelhas. E aí, no verso 8, Jesus diz: todos quantos vieram antes de mim. Ele está falando aqui dos líderes religiosos. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Por que Jesus chama esses líderes religiosos de ladrões, de salteadores? Porque são líderes que não estavam preocupados com aquelas pessoas, do qual Jesus chamou de ovelhas. Queriam apenas usar essas pessoas, e depois que usou, depois que arrancou toda a lã da ovelha, vai descartar, vai jogar fora. São ladrões de sonhos, são ladrões de esperanças, são salteadores. Não tem compromisso e carinho pelas ovelhas. O que querem apenas é usar essas ovelhas. Não é muito diferente, meus irmãos, dos nossos dias. Não é muito diferente dos nossos dias. Há muitos falsos pastores, falsas igrejas, falsos líderes, que querem apenas usar as ovelhas. E depois que usou, arrancou todo o lã das ovelhas, descartam as ovelhas. Esses falsos pastores, Jesus chama de ladrão e salteador. No verso 9, Jesus continua dizendo dessa forma: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus está dizendo: eu sou o único caminho para a vida eterna. A única forma de vocês serem salvos é caminhando comigo. A única forma de vocês encontrarem perdão é entrando pela porta. E essa porta se chama Jesus Cristo. Não existe salvação fora de Cristo. Não existe salvação fora do caminho. Nós acabamos de cantar ainda há pouco: nada além do sangue. E é justamente isso, irmãos. Jesus é essa porta. Não precisa acrescentar mais nada. Quem entra por essa porta chamada Jesus Cristo vai encontrar justamente isso que Jesus diz: achará pastagem, achará alimento para a sua alma. No verso 10, Jesus diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, que tenham em abundância. Muitas pessoas, quando leem esse versículo, o versículo 10, acham que Jesus está fazendo uma referência aqui ao diabo, a Satanás. Mas não. Quando Jesus diz no verso 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, Jesus está falando dos líderes religiosos da sua época, dos falsos mestres da sua época, que apenas querem usar as pessoas, apenas querem roubar a esperança dessas pessoas, e depois que rouba as esperanças, depois que rouba tudo dessas ovelhas, eles matam, eles destroem, porque essas pessoas não têm compromisso algum com as ovelhas do Senhor Jesus. Mas aí Jesus ele faz um contraste, porque ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim
vida, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus está dizendo, meus irmãos, que em Cristo você tem a vida eterna. Em Cristo você tem a salvação. Em Cristo seus pecados são perdoados. Em Cristo você é restaurado. Em Cristo você é regenerado. Em Cristo você é justificado. Verso 12, Jesus diz assim: o mercenário, veja como ele se refere aqui, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo e abandona as ovelhas, e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. Jesus está dizendo, está chamando os líderes religiosos da sua época de mercenário, aquele que não tem compromisso algum, não tem carinho algum pelas ovelhas. Quando o lobo chega, ele não está aí para a ovelha, ele não vai proteger a ovelha, ele vai abandonar a ovelha, porque ele não é pastor, ele não tem compromisso de cuidar, de apacentar, de trazer carinho e esperança para a ovelha, porque ele é mercenário, ele só quer usar a ovelha. Não é muito diferente, meus irmãos, de muitos falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes dos nossos dias, que apenas querem usar as ovelhas, mas não estão nem aí para as ovelhas. Quantas pessoas dessas igrejas, desses falsos mestres, desses falsos pastores, que estão passando por problemas, enfrentando aflições, enfrentando angústias, que esses líderes nem sabem, porque nem se preocupam em querer saber os problemas dessas pessoas, apenas querem usar essas pessoas. E quem faz isso, Jesus chama de mercenário. Os problemas vêm, as lutas chegam, e o mercenário não está aí para trazer uma palavra de esperança, para trazer uma palavra de socorro, para trazer uma palavra de salvação para essas ovelhas. O que ele faz? Ele foge, porque ele não tem compromisso nenhum com as ovelhas. No verso 13, Jesus diz assim: o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Esse é o DNA dos falsos mestres, dos falsos pastores. O mercenário foge porque ele é mercenário. Ele não é pastor, ele é mercenário. O compromisso dos mercenários não é com a salvação das ovelhas, o compromisso dos mercenários é com o bolso das ovelhas. E aí querem arrancar toda a lã das ovelhas. E aí Jesus, olhando para esse cenário terrível, onde ele vê as pessoas precisando de um pastor, mas ao mesmo tempo que ele vê aquelas pessoas precisando de um pastor, ele vê os mercenários, os falsos líderes usando e abusando das ovelhas. E aí Jesus diz, no verso 14, eu sou, eu e mim, que é a palavrinha grega aqui, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Por que Jesus diz que ele conhece
as suas ovelhas. Porque as ovelhas, meus irmãos, foram dadas por Jesus desde antes da fundação do mundo. No grande plano elaborado pela Trindade, o Pai cria um povo para si. O Filho viria para morrer por esse povo que o Pai criou. E o Espírito Santo vem para selar, convencer esse povo que o Pai criou e que o Filho viria para morrer. Por isso que Jesus conhece as suas ovelhas, porque o plano de redenção foi elaborado mediante a fundação do mundo. Verso 15, Jesus diz assim: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Essa é a diferença, meus irmãos, do pastor, do supremo pastor, para os mercenários. O supremo pastor, que é Cristo, veio a esse mundo para morrer por você na cruz. O supremo pastor, que é Cristo, veio a esse mundo para sofrer o seu lugar, para tomar o cálice da ira do Pai, que é destinado para nós e que Jesus bebeu. Ele faz isso porque o supremo pastor tem carinho e compromisso com as ovelhas que o Pai lhe deu desde a fundação do mundo. Por isso Jesus diz aí no versículo 15: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. No verso 16, Jesus diz: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Aqui, meus irmãos, entra a missão sua, a missão nossa, a missão da igreja. Nós não conhecemos, nós não sabemos quem são as ovelhas eleitas, mas ao mesmo tempo perdidas, que estão ali fora. A única certeza que nós temos é que essas ovelhas existem e estão ali fora, mas nós não sabemos quem são. Mas é a função da igreja do Senhor Jesus pregar o Evangelho, falar de Jesus Cristo, porque através da pregação Jesus vai conduzir essas ovelhas que estão fora do aprisco. Está vendo, meu irmão, minha irmã, como a igreja tem um papel fundamental aqui na terra? Você foi chamado para falar de Jesus Cristo. Com certeza, há ovelhas eleitas, mas perdidas, lá no seu local de trabalho. Há ovelhas eleitas, mas perdidas, lá na sua faculdade. Com certeza, há ovelhas eleitas, perdidas, na sua vizinhança. Cabe a você anunciar, falar de Jesus Cristo, porque quando você pregar o Evangelho, os eleitos ouvirão e Jesus vai conduzir essas ovelhas. Amém? Amém. No verso 17, Jesus diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Aqui é interessante, meus irmãos. Cristo não foi para a cruz por causa da traição de Judas. Cristo não foi para a cruz por causa dos romanos que capturaram ele, torturaram ele. Não. Cristo foi para a cruz porque
Porque esse plano já estava traçado desde antes da fundação do mundo. Por isso Jesus diz: eu dou a minha vida para reação. Jesus vem para morrer no seu lugar. Ele toma a iniciativa. Vai à cruz para te resgatar. Vai à cruz para te salvar. Vai à cruz para dizer que os seus pecados estão cravados com ele naquela cruz. E Jesus, ele faz isso porque ele sabe que nada do que você e eu, que nós viéssemos a fazer, conseguiríamos receber a salvação. Não existe salvação pelas obras. A salvação é pela graça. Graça é um favor imerecido. Você e eu não merecemos nada, mas Deus, na pessoa de Jesus Cristo, resolveu dar a você o perdão dos seus pecados e a salvação. Por isso ele diz isso no verso 17. No verso 18, Jesus diz: ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu não fui forçado por causa da traição de Judas ou pela negação de Pedro. Não! Eu espontaneamente a dou. E aí é interessante, Jesus diz: tenho autoridade para entregar e também para rever. Jesus mostra aqui que ele tem autoridade. E por que ele tem autoridade? Porque ele é Deus. Às vezes, meus irmãos, nós queremos defender Jesus. Às vezes nós queremos defender Deus. Mas Deus não precisa de defensores, porque ele é o próprio Deus. Ele não precisa que você defenda ele, porque ele é Deus. Quando Pedro tentou defender Jesus, sacando aquela faca e corta a orelha do mal, Jesus diz: oh, pode parar, Pedro, pode parar. Eu não mandei você fazer isso. Eu não mandei você sacar a sua faca para me defender. Não. Pare, guarde, porque quem vive pela espada morre por ela. Eu tenho autoridade. Se eu quiser, eu dou as ordens e os anjos vêm me defender. Ele falou isso no deserto, quando foi tentado por Satanás. Satanás, o próprio Satanás, reconheceu isso, que Jesus tinha autoridade. Então ele não precisa de defensor, porque ele é Deus. Os falsos deuses, criados pela imaginação do homem, têm seus defensores. Mas Jesus, que é Deus, não precisa disso, porque ele tem toda a autoridade, justamente porque ele é Deus. No verso 19, o texto diz: por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Jesus é quem está pregando, falando que ele é a porta, falando que ele é a salvação, falando que ele é o pastor. E os judeus, os falsos, os líderes religiosos da época, estão ali ouvindo. E essa mensagem de Jesus começou a incomodar esses líderes. Começou a causar estranheza para esses líderes. Por isso o verso 19 diz: por causa dessas palavras rompeu dissensão, ou seja, rompeu ali uma discussão. Não acredito que eu estou ouvindo isso. Quer dizer que esse carpinteiro, filho de José, ele diz que ele é a porta. Ele diz que é o pastor. Como isso? E aí, a atitude daqueles que não têm argumento para debater com Jesus foi tentar ofender Jesus. Porque o verso 20 diz assim:
muitos deles diziam: ele tem demônio, enlouqueceu. Essa foi a forma de tentarem ofender Jesus, dizendo que Jesus está endemoniado, ou então dizendo para Jesus: esse aí é um louco, porque ele está se autodeclarando como um bom pastor, como a porta da esperança, como a porta da salvação. Só deve ser um louco. E é interessante que no meio daquelas pessoas ouvindo essa pregação de Jesus, outros diziam assim no verso 21: este modo de falar não é de um endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Em outras palavras pode um demônio falar com tamanha profundeza que essas palavras tocam no meu coração e me faz ficar abismado com palavras de esperança que eu nunca tinha ouvido? Demônios não podem fazer isso. Demônios não podem trazer mensagem de esperança. Então não pode ser demônio. É assim que diziam. Outros que estavam ali no meio daquela multidão, ouvindo essa pregação de Jesus. E aí, o verso 22, 23 e 24 nos diz assim: celebraram-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. Jesus passeava no templo, no Portão de Salomão. Odiaram-nos, pois, os judeus, e o interpelaram: até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és Cristo, dize francamente. Em outras palavras, nós estamos aqui ouvindo o Senhor falar, e essas palavras que o Senhor está falando está me causando reflexões na minha mente. Diga para nós francamente: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Esse é o questionamento que estão fazendo para Jesus. E aí Jesus responde no versículo 25: já vos disse que não credes as obras que eu faço em nome do meu Pai, testificam ao meu respeito. Ou seja, tudo que vocês têm visto eu fazendo, milagres, curando pessoas, mudando a vida das pessoas, todas essas obras que eu estou fazendo falam por mim. Atitudes, meus irmãos, muitas vezes falam mais alto do que as palavras. E aí, o verso 26, veja o que Jesus diz no verso 26: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Irmãos, há dois tipos de pessoas no mundo: os salvos e os perdidos. Aqueles que pertencem a Cristo, que é chamado de ovelhas, e aqueles que não pertencem a Cristo. São esses dois grupos de pessoas que existem no mundo: salvos e perdidos. No verso 27, Jesus diz assim: as minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Só vai seguir Jesus quem é ovelha, quem foi eleito para a salvação, quem estava nos planos de Deus desde a fundação do mundo. Aí são chamados de ovelhas.
Na Bíblia, meus irmãos, nós temos muitas figuras de linguagem para se referir ao povo de Deus. Algumas vezes na Bíblia o povo de Deus é chamado de ovelhas do Senhor, de povo eleito, de igreja. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 5, ele vai dizer assim: maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja. Então, quem é alvo do amor de Cristo? São as ovelhas, a igreja do Senhor Jesus. Cristo veio esse mundo para morrer pelas ovelhas. Nenhuma gota do sangue de Cristo foi desperdiçada. Ele morreu exclusivamente pelas ovelhas que o Pai deu a ele mediante a fundação do mundo. Por isso que a salvação não é para todos, porque nem todos são ovelhas do Senhor. No verso 28, Jesus aí dá um decreto. Veja o que ele diz: eu lhes dou a vida eterna. Se é eterna, meus irmãos, não pode se perder. Se é eterna, não acaba. Se é eterna, não se rompe. Então esqueçam essa ideia de perda de salvação, porque isso não existe. A Bíblia não ensina isso. Perda de salvação é uma heresia. A Bíblia fala da garantia, da segurança da salvação. Por isso Jesus diz aqui no verso 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais, veja a expressão é forte, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Jesus está dizendo que as ovelhas que o Pai deu a ele, mediante a fundação do mundo, estão seguras nas mãos de Jesus Cristo. Passe por lutas, passe por dificuldades, Satanás se levanta contra você, nada e ninguém pode arrancar você, que é ovelha do Senhor, das mãos dele. A doutrina da segurança da salvação é ensinada em toda a Bíblia. Lá em Romanos 8, depois que o apóstolo Paulo fala, levando uma série de coisas, ele termina dizendo: nada e ninguém poderá nos separar do amor de Cristo. Então não existe esse negócio de perda de salvação. Não existe. Verso 29. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. Irmãos, as ovelhas que Deus o Pai deu ao Filho são preciosas, são especiais. Você, que é ovelha de Cristo Jesus, você que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, você é uma ovelha e o Senhor ama muito você. Por isso ele diz aí no verso 29, aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Essa é uma verdade, meus irmãos, que precisa ficar fincada, guardada em nosso coração e na nossa mente. Você está seguro nas mãos do Pai e nas mãos do Filho, onde nada e ninguém pode arrebatar você de nada. Se existe alguma coisa que pode arrebatar você das mãos do Senhor, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é soberano. O Deus da Bíblia vai guardar você até a volta de Cristo. Aquele que completou a boa obra em vós é fiel para completá-la. Essa é a esperança que o bom pastor
deixa para as ovelhas. E aí, no verso 30 e 31 diz: eu e o Pai somos um. Depois que Jesus traz essa mensagem, falando que Ele é a porta, falando que Ele é o bom pastor, ensinando para aquelas pessoas que aquele que crê em Jesus está seguro, recebe a vida eterna, e que Ele e o Pai são um. Os que não são ovelhas de Cristo voltaram a murmurar, voltaram a criticar, voltaram a reclamar contra Jesus, porque o verso 31 diz: novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Quem não tem argumento, meus irmãos, deixa de usar as palavras para querer usar a violência. Por isso eles pegam em pedra. E aí, o verso 32 diz: disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Esses judeus, os religiosos aqui, estão dizendo que Jesus cometeu uma blasfêmia, porque Jesus disse: eu e o Pai somos um. Esses judeus não entenderam, como tem ainda hoje muitos judeus que não entenderam, que Jesus é Deus, que Jesus é homem e Deus, 100% homem, 100% Deus. É a dupla natureza de Cristo, a natureza humana e a natureza divina, que não se separa. A teologia chama isso de união hipostática, a dupla natureza de Cristo, que não se separa. E aí esses judeus não compreenderam, como ainda tem muitos judeus hoje, que também não compreendem, não reconhecem Jesus como Deus. Para esses judeus aqui e para muitos em nossos dias, Jesus está na mesma prateleira do que Abraão, do que Isaac, do que Jacó, do que Moisés, do que Davi. Mas Jesus, meu irmão, minha irmã, é maior do que Abraão, é maior do que Isaac, é maior do que Jacó, é maior do que Moisés, é maior do que Davi. Todos esses homens precisaram de Jesus Cristo para ser salvo. Como foi salvo os eleitos de Deus no Antigo Testamento? Da mesma forma que você foi salvo, pela graça mediante a fé. Os eleitos de Deus no Antigo Testamento foram salvos pela graça mediante a fé no Messias que viria. Você foi salvo pela graça mediante a fé no Messias que já veio. Por isso que nós não estamos aguardando a volta de Jesus, nós estamos aguardando o retorno de Jesus, porque Jesus já veio e agora Ele prometeu retornar. Por isso que nós não podemos cantar: o melhor de Deus está por vir, porque isso é uma heresia, porque o melhor de Deus já veio na pessoa de Cristo, foi à cruz para morrer e salvar você. É isso que Jesus nos ensina. Ele é o bom pastor, Ele é o Salvador. O melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio, e esse se chama Jesus Cristo. Verso 34 diz: respondeu Jesus: não está escrito na vossa lei? E eu lhe disse: sois deuses? Se Ele chamou Deus aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus,
E a Escritura não pode falhar. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas porque declarei que eu sou filho de Deus. Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possa saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Jesus, meus irmãos, ele realiza as obras do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou o Salvador. Essa é a dificuldade de muitas pessoas. Por exemplo, os testemunhos de Jeová não acreditam que Jesus é Deus. Por isso que deturpam a palavra lá em João capítulo 1, verso: no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Na Bíblia, a tradução Novo Mundo está lá: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus, com letra minúscula. Porque querem diminuir a pessoa de Jesus, que é Deus. Mas Jesus não aceita isso. As Escrituras não ensinam isso. Jesus é Deus. Ele é seu Salvador. Ele é a porta para as ovelhas entrarem. Ele é a sua esperança. Verso 39 diz: nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas se livrou das suas mãos. Novamente, se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava, no princípio, e ali permaneceu. É interessante, meus irmãos, como que Jesus lida com as situações do seu dia a dia. Todas as vezes que tentavam querer entrar numa discussão, num bate-boca com Jesus, Jesus não perdia tempo. Eu estou aqui pregando, falando a salvação para você. Se você não quer ouvir, eu vou procurar um outro lugar para pregar, porque lá na frente tem outras pessoas que querem ouvir. Por isso o texto diz aí no versículo 40: novamente se retirou para além do Jordão. Porque os falsos religiosos queriam ficar discutindo com Jesus, bater boca com Jesus. Jesus não veio para isso. Ele veio para apontar o caminho. Ele veio para dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você caminhar nesse caminho, você tem salvação. Se você não entrar nesse caminho, não caminhar nesse caminho que eu estou oferecendo, você está perdido. Assim, meus irmãos, também somos nós. Nós somos chamados para pregar o Evangelho. E vai passar pessoas na nossa vida que você vai pregar até o fim. Vai falar de Jesus, vai falar do Evangelho, vai falar da cruz, vai falar da graça. E vão até te ouvir. Mas não vão querer saber nada disso que você está falando. Por quê? Porque não são ovelhas do Senhor. As ovelhas ouvem a voz de Cristo. Aqueles que não são ovelhas vão rejeitar a mensagem de redenção. Verso 41 diz: iam muitos ter com ele e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal, porém, tudo quanto disse a respeito deste era verdade. Esse João aqui, meus irmãos, é João Batista. Realmente, a função de João Batista não era fazer sinais nenhum. João Batista não veio para curar ninguém. João Batista veio apenas para apontar o caminho. Não é a mim que vocês devem seguir. Vocês têm que seguir. Eu não posso perdoar pecado, mas eu anuncio e falo que ele pode. Esse que pode perdoar pecado é santo. E eu não sou digno
desatar as suas sandálias. Importa que ele cresça e que eu diminua. É eles que vocês precisam seguir. Eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa foi a pregação de João Batista. Por isso o texto diz aqui, no verso 41, que João Batista não fez nenhum sinal. Porque não é função de João Batista fazer isso. A missão de João Batista era apenas preparar o caminho para a chegada do Redentor. E João Batista fez. João Batista fez. Por isso ele pregava. Por isso ele falava: eu sou a voz que clama no deserto. E aí, o capítulo 10 de João termina assim, no verso 42. E muitos ali creram. O Evangelho venceu. A mensagem de Cristo rompeu os corações duros. A mensagem de Cristo rompeu os ouvidos surdos. Porque o texto diz: e muitos creram nele. Esses que creram são as ovelhas. Quem rejeitou essa mensagem, diz o verso 26, não sois das minhas ovelhas. Então, meus irmãos, só existe 2 tipos de pessoas no mundo: salvos e perdidos. Que Deus nos abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Olá, meu irmão, minha irmã, e você que me assiste nesse dia. Se você está procurando uma igreja séria, bíblica, eu quero convidar você a conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione. Todos os domingos nós estamos aqui pela manhã e à noite e às quintas-feiras. Venha, traga a sua família, venha ouvir da palavra poderosa do Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.